Frequentemente retratada no audiovisual de maneira cômica e caricata, a figura da doméstica sempre esteve atrelada a um lugar de desigualdade, entranhado há muito na estrutura da sociedade brasileira. Para além dos quartos de empregada, do elevador social e da entrada de serviço, que delimitam espaços de circulação, existe ainda uma dimensão simbólica e muito contraditória na construção da sociabilidade entre patrões e empregadas. Como traçar os limites entre inclusão e exclusão, ajuda e exploração, próximo e distante, cordialidade e violência na relação com aquela que é considerada quase da família? Doméstica, o documentário do pernambucano Gabriel Mascaro, foi lançado no mesmo ano da aprovação da PEC, que regulamentou a jornada de trabalho dessas profissionais, além de assegurar direitos básicos como aposentadoria, auxílio maternidade, dentre outros. O filme reflete também uma mudança de perspectiva já vista em outras obras do nosso cinema. Adotando um dispositivo que explicita seus métodos na tela, Mascaro, sabiamente, se afasta da ideia de doméstica como representação de uma categoria social e aponta mais para um conceito. Ao colocar as câmeras nas mãos de jovens que convivem há anos com essas figuras dentro de casa, o diretor não apenas escapa do olhar externo, como também subverte as relações entre as partes, já que nesse contexto, a atenção e o cuidado são direcionados às empregadas. Elas é que falam, são faladas e ouvidas. Nesse sentido, a câmera atua como facilitadora do aprendizado sobre o outro, sobre as domésticas. Patrões e empregadas são, na verdade fílmica, personagens e a revelação emerge a partir da relação entre ambos. Mas é quase impossível discutir a inversão de olhar proposta pela obra sem estabelecer uma ponte com o conceito do lugar de fala, já incorporado nas conversas em torno do audiovisual. Para isso, deixarei uma reflexão mais aprofundada a cargo do historiador Fábio Monteiro, do Vestibular em Cena. Lugar de fala. Esse é um conceito que ganhou terreno dentro da pauta de costumes brasileira nos últimos anos. Isso demonstra como os debates políticos e culturais ganharam densidade entre nós, ou seja, a circulação de ideias e discursos são cada vez mais desnaturalizadas, para que, dentre outras coisas, seja possível identificar de onde eles emanam, a quem eles interessam, enfim, as relações de poder que eles tramam. Vale perguntar o que é lugar de fala. Para Francisco Bosco, autor do livro A Vítima Tem Sempre Razão, este é um conceito herdado da política identitária que avançou nos Estados Unidos a partir dos anos 80. Se por um lado o conceito tem a razão nobre de exigir a abertura radical do espaço público às pessoas historicamente silenciadas, por outro lado ele dá margem ao constrangimento da liberdade de pensamento e de expressão. Eu estou entre os que consideram que os grupos chamados identitários, porque foram objetificados, pelos grupos dominantes, eles devem, num primeiro momento, sim, assumir e intensificar essa marcação identitária. Então, eu acho que as mulheres devem, sim, se dizer mulheres feministas, as pessoas negras, sim, pessoas negras com uma perspectiva racialista. Só que o risco aí, me parece, considerar que a luta é a luta pela própria divisão, quando me parece que a divisão é um meio para se chegar a uma condição universal de igualdade. Essa introdução talvez nos permita avançar em direção ao cinema. Perceba, cangaceiros, nordestinos, negros, mulheres, homoafetivos, indígenas, operários, domésticas, por exemplo, sempre foram temas e problemas de muitos filmes na história do cinema brasileiro. Entretanto, não seria demais dizer que, até meados dos anos 90, essas pessoas permaneceram lá, e os realizadores e nós, espectadores, aqui. A distância entre nós sempre foi marcada pela posse da câmera. Ou melhor, sempre foi uma questão de classe, quem sabe de prestígio, ou mesmo de status. Em termos mais técnicos, equivale a dizer que o domínio do aparato cinematográfico nunca foi neutro, pois ele sempre comprometeu a focalização, a observação das personagens e das tramas narrativas, digamos, a partir de determinados lugares sociais, econômicos e históricos. E talvez seja possível afirmar que, se existe uma reflexão em evidência nesse filme de Mascaro, ela aborda, justamente, a desnaturalização da categoria profissional que dá nome ao filme. Ou melhor, trata de atribuir focalização, narrativa e argumento fílmico às mulheres que trabalham como domésticas, para que possamos acompanhar seus cotidianos, seus imaginários afetivos e, claro,
a maneira como observam e refletem as assimetrias sociais em que estão envolvidas. Ao rever o filme, penso que seja possível afirmar com segurança que a sua atualidade está principalmente na capacidade de Mascaro aproveitar a flexibilidade dos dispositivos digitais para deslocar o agenciamento das imagens audiovisuais em direção a outras vozes, corpos e discursos. Em outras palavras, talvez o trunfo de seu filme esteja nas condições de promover novos, digamos, lugares de fala, ou melhor, de novos lugares de imagens, ou ainda, quem sabe, talvez o seu trunfo esteja mesmo na capacidade de desaparecer através da edição e de nos permitir a chance de nos colocarmos nos lugares dessas outras pessoas. No próximo vídeo é a vez de falarmos do documentário Peões, de Eduardo Coutinho. Continuem acompanhando nossa playlist aqui no Cinemascope e também a playlist O Brasil nas Telas da Ficção lá no Vestibular em Cena. Deem uma olhada nos links da descrição e até a próxima! Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdo, considere se tornar nosso patrono. Conheça a campanha de financiamento coletivo recorrente que temos no Apoia-se e, principalmente, as recompensas destinadas aos apoiadores. O link para saber mais está na descrição.